a nossa live, nosso bate-papo com a Daniela Dias. A Dani é proprietária da Trama Lab e veio trazer um pouquinho para a gente hoje sobre a inovação dos uniformes escolares. E eu até fiz uma chamada hoje, Dani, no perfil, e a gente fala dos uniformes escolares, que é o seu carro-chefe. Mas com tanta Uhum, inovação, por que não ampliar isso para outras empresas, né? Então, tem um sim, com uniforme certeza. biodegradável, uniforme com proteção UV, antiviral, dá para ser usado por outros profissionais que não só as crianças em escola, não é mesmo? Com certeza, Aí eu dá. até sugeri, né? É, pessoal que trabalha com jardinagem, equipe de jardinagem, pessoal que trabalha com manutenção de piscina, que está sempre exposto ao sol, pessoal da construção civil, Uhum, pintura, pessoal da área de esportes, né, que está sempre também com essa necessidade, né, de estar no sol o tempo inteiro. Eu acho que o que me chamou a atenção foi justamente, boa noite, Carla. Foi justamente essa inovação de trazer numa roupa que a criança tem que usar o dia inteiro tantos benefícios. Então a Dani veio para compartilhar com a gente essa inovação da empresa dela, da Trama. Ela vai contar um pouquinho como a Trama começou. Enfim, Dani, seja muito bem-vinda. Prazer enorme te conhecer. A gente já bateu altos papos aí é nos verdade. bastidores, né? A gente troca as figurinhas de mãe, figurinhas de Aham, tantos assuntos, e isso vem fazer fortificar, né, ambas as empresas, tanto a liderança educativa, que tem como, boa noite, Ana, boa que noite, tem Ana. como um dos objetivos trazer temas para as lives que envolvam a infância, a primeira infância, mas que envolvam maternidade, paternidade, esses cuidados com a primeira infância, o que Uhum. vem agregar não só a educação, mas todos esses cuidados que permeiam a infância. Então, a Dani está aqui para contar um pouquinho da trama e para contar um pouquinho dos uniformes. Dani, com você. Valeu, obrigada, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história e como a trama nasceu. Eu acho que, Thaís, eu também procuro no meu perfil, a minha empresa é de uniformes, mas eu procuro agregar para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão ali comigo, tudo que pode ajudar, sobre esse assunto de cuidados com a criança, com os pequenos, médios e grandes, né? Tudo que pode Sim. facilitar para a família. é, Enfim, a gente tem um ditado um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E então Exatamente. a gente precisa criar a nossa aldeia, né? Seja onde ela for, assim, seja no presencial, seja no virtual, a gente precisa de ajuda. Então, eu vou contar um pouquinho da história como a trama nasceu. A trama nasceu de uma necessidade minha. Eu sou mãe do Theo, de 4 anos. E o Theo começou a ir para a escolinha com 1 ano e 2 meses. Nós morávamos num lugar muito quente, em Campinas, interior de São Paulo. E todos os dias ele ficava das 8 ao meio-dia na escola. E todos os dias, quando eu ia buscá-lo na escola, que ele saía depois do almoço da escola, as crianças ficam brincando no jardim, né? Sim. No jardim da escola. E eu chegava para buscar meio-dia, ele estava vermelho do sol, muito suado, porque ele transpira muito, com muito Sim. calor, assim. Eu lembro do shortinho dele molhado, a camisetinha aqui atrás molhada de suor e vermelho de tomar aquele sol, né, todos os dias, por mais que tivesse sombra, tudo. Enfim, aquilo me incomodou. Eu fiquei muito incomodada de ver ele dia após dia daquele jeito. E eu fiquei me perguntando assim, como que eu poderia ter um uniforme melhor, uma roupa melhor, mais confortável para o meu filho no dia a dia? Era uma camiseta de algodão que eles usavam, 100% algodão, mas era grossa, e uma bermudinha assim bem quente também. Bom,
E aí, aquela velha conversa na porta da escola com as mães, que a gente sempre ficava ali 5 minutinhos e sempre era uma queixa, Sim, o cuidado com os uniformes. Porque encardia, porque era difícil de lavar, porque tinha que colocar água sanitária para lavar as roupas das crianças. E aí a mãe colocava água sanitária e depois dava alergia na criança, punha Vanish para desencardir, tirar aquela sujeira. E aí, sabe, algumas mães passavam a roupa e aí reclamavam que tinham que lavar, passar aquela roupa e reclamando da manutenção né, desses uniformes. Eu comecei a pesquisar se tinha alguma alternativa mais fácil e que entregasse um pouquinho mais de conforto para as crianças. E eu não achei nada, Thaís. Eu não achei nada. Foi aí que eu tive a ideia de criar a Trama, que é uma, a ideia foi de trazer esse conforto para as crianças, essa proteção, um conforto, um carinho para as crianças e automaticamente facilidade e praticidade para as famílias no dia a dia. Ai, desculpa, eu vou tirar aqui. sim. Porque a gente vive numa vida tão corrida, né? A gente vive numa vida. É filho na escola, chega em casa, tem que dar conta de tudo, tem que dar conta Sim. do dia seguinte, né? De mandar um filho para a escola, arrumar mochilinha, não sei o quê. E perder o tempo com a manutenção dos uniformes não faz o menor sentido, né? Das roupas em geral, a gente está cada Exato. vez buscando mais facilidades das nossas roupas do dia a dia no geral. Sim. E aí, ter esse tipo de manutenção, esse tipo de preocupação com as roupas escolares é uma perda de tempo, né, para a família. Tinha mães que eu conversava que falavam: Nossa, a hora que toca aquela musiquinha do Fantástico no domingo, é que eu lembro que eu tenho que É a lavar hora os de passar. uniformes. E aí tinha esquecido de lavar, sabe aquelas coisas? E eu falei: Bom, eu quero algo melhor para o meu filho. Eu quero realmente algo mais confortável, que ele, afinal de contas, é uma roupa que ele usa todos os dias, muitas horas por dia. Exato. No começo, o Theo ele ficava das 8 ao meio-dia, depois nós precisamos estender o horário dele, então ele ficava das 8 às 3:30 da tarde. Então é muito tempo com uma roupa, são vários dias por ano com aquela roupa, então não dá mais para ser aquela roupinha, sabe, que a gente. Eu entendo o lado das famílias, porque de um lado as famílias pensam, né? Poxa, são muitas peças que a gente precisa ter, né? Para o dia a dia, tanto as peças de verão quanto as de inverno. E aí as famílias a gente já faz um esforço danado, né, para pagar a escola, para atender tudo isso. E aí quando chega nos uniformes, que é a ponta lá da cadeia desse serviço, aí é uma O coisa que iceberg. do iceberg, é uma coisa que a gente quer, ai, é roupa pro dia a dia, é para bater, então pode ser Sim. coisa baratinha. E a gente precisa mudar, acho que a maneira de pensar assim, Esse por conceito. esse conceito, porque não é uma roupa que pode ser qualquer uma e ela precisa de muito cuidado, porque afinal de contas é o conforto dos nossos filhos, né? E se ela puder ter essa proteção, né? Proteção V, a tecnologia está aí, é acessível, não é nada exorbitante. Puder proteger os nossos filhos, trazer facilidade para gente no dia a dia e ainda assim ter uma questão ecológica e ambiental, né? Que hoje é o que a gente tanto busca também. Pô, é sensacional, né? Exatamente. É isso que eu busquei com a trama, fazer sabe, fechar uma cadeia de serviço que fosse boa para todo mundo. Então, é bom para a escola, porque a escola está ali mostrando que ela está antenada e preocupada lá com essa ponta Envolvida. com essa ponta ali do iceberg, que é essa entrega né, do serviço dela. Não adianta só se preocupar com a parte física da escola, com a alimentação, com a parte pedagógica. O uniforme também faz parte, né? Também é de responsabilidade da escola. Você Então, está falando isso, Dani, e até queria te cortar, pode porque falar que eu eu falo fui mesmo. gestora de uma escola de educação infantil por quase 10 anos, Aham. e dos pontos que a gente sempre, né, a equipe de gestão sempre pensou
na pessoa do Nelson, que era o nosso gestor administrativo, eu cuidava da gestão pedagógica, e o Nelson sempre dizia isso: a nossa marca, né, a nossa logomarca está caminhando junto com as crianças. Então, a nossa logomarca tem que estar estampada visualmente de uma maneira estética, legal, né? Porque você vai ver aquela criança na rua e vai falar, ai, que uniforme bonitinho, ai, onde é essa escola? A criança acaba fazendo a propaganda, Total. né? E você tem que ter essa preocupação do tecido, né? A gente, infelizmente, na época não conhecia Uhum. o seu trabalho é de agora, Uhum. né? Mas a gente sempre buscou isso, tecidos que fossem mais leves, que ajudassem, né? A camiseta era branca, às vezes as mães falavam, mas aí se você faz a camiseta colorida, você não consegue tirar a sujeira porque é colorida, você não consegue alvejar, mas às vezes se você alveja, tem criança que é alérgica. Então, quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, putz, por que isso não aconteceu há uns anos atrás, né? Quando a gente estava na gestão. Porque hoje, como mãe, a gente pensa muito isso. O uniforme é muito prático. É uma delícia você não precisar acordar às 6:30 da manhã e pensar que roupa você vai pôr. Então, você Exatamente. já tem aquela praticidade. E se você agrega na praticidade benefícios, nossa, É, maravilha, né? Então, e é o que você falou, às vezes as pessoas têm a visão de que não é acessível. Ai, tem exatamente. proteção B, é Ai, é caro, caro, né? é. Eu acho que você passa por isso. Total, é a primeira pergunta que me fazem. Nossa, mas não vai encarecer, as escolas principalmente, mas não vai encarecer os uniformes para os pais? A gente não quer mais dar mais um custo, né? Passar mais um custo para os pais. É a Exato. primeira pergunta que eles me fazem. E não custa muito mais caro. Ele tem um valor agregado, claro, e ele custa um pouco mais, mas não é nada exorbitante diante do benefício que ele traz. Porque é a proteção V, ele é biodegradável, então a gente consegue dar um destino bacana para esse tecido. Ele não causa alergia na pele, e tudo isso é certificado, né? A gente tem todos os certificados internacionais. É, é fácil, então, assim, é fácil de cuidar, é mais fácil de lavar, não desbota, a cor não desbota. Então, ele é mais fácil, você usa menos água, menos sabão para usar, porque como é um tecido tecnológico, a sujidade não impregna como no algodão, sabe? Então, você precisa de Tá? menos água, menos sabão. Ele seca em 15 minutos. Então, você pode lavar todo dia à noite. De manhã, você pode ter a certeza que ele está seco, porque ele é muito leve. Então, é atérmico, então ele não aquece e nem esfria no seu corpo. Então, Era isso que eu ia te perguntar. automaticamente quando você coloca, ele se adequa à temperatura do seu corpo. Então, mesmo que você fique exposto ao sol, você não vai sentir aquele calor do tecido, sabe? Que Ele esquentando. não segura a Não segura, temperatura. ele não segura a temperatura, exatamente. Então, assim, são muitos benefícios, e não custa nada a mais, assim, por isso, não é nada exorbitante, diante de todos Ô, os... Dani, e que tipo de material é? Você falou que não é algodão. Não. Muitas mães questionam isso, né? Ah, porque o poliéster não deixa transpirar, porque o meu filho é alérgico a determinado tecido. Então, as mães às vezes acabam pedindo algodão porque é Uhum. o que se adequa melhor à criança, né? Sim. Principalmente a criança pequena que ainda empipoca muito com Uhum. alguns tecidos. Eu acho legal até você falar sobre isso, porque acalma um pouco o coração das mães. Uhum. Poxa, mas que tecido é esse? Que tem tantos benefícios, né? Que não vai aquecer, que não vai esfriar e que não vai dar alergia. Uhum. Thaís, a gente está vivendo uma era, ainda é pouco falado, mas eu, como eu estou nesse meio e frequento muitas feiras e workshops e tudo, a gente está vivendo uma era aí que já está aqui de muita tecnologia Sim. em todos os lugares, inclusive nos tecidos. Já existem muitos tecidos tecnológicos, é, e bem acessíveis. Então, vamos lá. Tá? Esse é um tecido sintético, sim, ele é um tecido sintético, a base dele é plástica. E aí, dentro Legal. do universo dos tecidos sintéticos, nós temos o poliéster
e temos a poliamida. O poliéster, ele é um tecido sintético, mas ele é um tecido com baixa tecnologia. Então, ele é um tecido Tá. que a base dele é polímera também, mas ele não tem tanta tecnologia. É por isso que ele é quente, é por isso que ele causa odor, mau cheiro. Ah, É porque é uma fibra que ela não é trabalhada, né? Uma fibra sintética que ela não é trabalhada, ela não recebe tanta tecnologia. Já a poliamida, que é o nosso tecido, é o mais nobre dos tecidos sintéticos. Então, essa fibra sintética da poliamida, ela já recebe mais um tratamento para ela ter todas essas facilidades e todos esses recursos. Então, a gente trabalha com a poliamida. Então, assim, aí dentro do poliéster e da poliamida, a gente tem, assim como no algodão, as gramaturas. Então, você tem o tecido mais ok. grosso, mais fino, você tem o poliéster furadinho, que é o que as pessoas conhecem como dry fit, que ficou muito Entendi. popular, que são geralmente as peças feitas de esportivas, né? Que todo mundo conhece amplamente. A Sim. poliamida também, você tem a gramatura mais alta, mais baixa, ela com elastano, sem elastano, e aí você tem as variações. Mas a poliamida em Tá. si, ela já é uma fibra mais nobre, ela tem um tratamento melhor. E a gente só trabalha com uma poliamida 100% poliamida. E aí, dentro dessas tecnologias, hoje a gente já tem uma poliamida que é feita aqui no Brasil por uma empresa, por uma química chamada Rhodia. E é uma poliamida que Tá. eles Muito conhecida. muito conhecida, que é a matriz do nosso tecido. Então, essa empresa química, ela faz o fio da poliamida. É feito aqui no Brasil, com tecnologia brasileira. Eles têm a poliamida 6.6, que é a poliamida mais nobre assim do que a gente tem no mundo. Então, os tecidos são feitos a partir desse fio. Então, aí as indústrias têxteis, várias delas, compram esse fio da Ródia e fazem os seus tecidos, com gramatura mais grosso, Legal. mais fino. E é esse tecido que a gente usa. Há pouco tempo, há uns 5 anos mais ou menos, eles desenvolveram a poliamida biodegradável, que é essa poliamida que se degrada. Ela em ambiente próprio, ela precisa, que às vezes as pessoas me perguntam, mas como assim se degrada? Ela vai ficar se desfazendo? Não, ela precisa do ambiente próprio para se degradar. Então, é em aterro sanitário, ela precisa estar coberta, precisa ter todo, como qualquer outro lixo, né? Assim, para qualquer outro resíduo Decomposição. de decomposição, precisa ter ali os gases, tudo. Em 3 anos ela se decompõe. Nossa. Então, é muito rápido. Já visto aqui, Rápido. muito rápido. O Qual a poliéster. comparação com o algodão? O algodão não, o algodão demora 5 anos, mais ou menos, dependendo do ambiente, para se degradar, dependendo da gramatura. O poliéster, por exemplo, tem poliéster que demora 80 anos para se degradar. Então, é bem rápido, assim, é muito interessante por isso, porque ele pode se desfazer. Então, às vezes as pessoas têm uma dúvida, porque, mas é de matriz sintética, né? É de matriz sintética. Assim, eu sempre falo isso, sabe, Thaís? A gente está numa pegada e nós como seres humanos, nós vivemos numa pegada de crescimento, de progresso tão grande que se a gente achar que agora, de uma hora para outra, a gente vai ter tudo sustentável e tudo direitinho e tudo verde, é pedir para se Não dá. frustrar, é pedir para se Exato. frustrar ou pedir para não começar algum movimento. Então, assim, ele não pode não ser ainda o melhor, porque é de matriz plástica, Sintético. sintética, mas já é um começo diante de todos os benefícios que ele também entrega. Então a gente Exatamente. vai, é um passinho após o outro, né? A gente só de ter essa consciência, de ter essa busca. E aí, falando um pouquinho da questão do alergia, sabe que tem crianças, o Theo é assim, por exemplo, diante do calor, mesmo com tecido de algodão, ele empipoca, mas é por causa do calor, porque o algodão, né, por ele ter a trama muito fechada, ele não permite Não respira. respire tanto, né? O algodão respira, mas ele fica molhado, ele demora mais para secar quando você transpira, e aí ele fica todo pipocadinho. Já com esse tecido nosso, isso não acontece.
mesmo que a criança primeiro que ele realmente, ele não causa alergia e tem certificado para isso, todos os certificados internacionais Legal. que a gente tem. E não causa essa alergia, porque ele é leve, o corpinho, a pele respira, ele seca rápido, então fica aquele suor demorando para secar no corpinho da criança. Então, assim, são O que muitos você incentivos. falou, né, Dani, da alergia, eu acho que é uma das primeiras questões que as mães levantam. A minha também pipoca muito com calor, seja com algodão, seja com poliéster, seja com o que for, Uhum, empipoca, né? É dela, é da pele dela, desde bebezinha. E você falou da proteção UV, uhum. né? Eu também estou no interior paulista, estou em São Carlos e a gente eu sou do ABC, então quando eu vim para cá, estranhei muito e ainda estranho, né? Eu brinco com meu esposo, nossa, são 6:30, a hora que eu tô levantando, eu falo, já está um sol para cada um, porque é muito É quente, muito quente. né? A gente assusta É, muito, é porque a verdade. temperatura é muito diferente. É verdade. Então, você ter essa proteção agregada, não só na camiseta. Então, pelo que eu entendo, você faz todas as peças com esse tecido, Todas as ou só a camiseta? Não, todas as peças. A gente só trabalha com Ó, poliamida, então todas as nossas peças têm proteção UV. Porque a poliamida, ela tem várias gramaturas e todas as gramaturas podem ter a proteção UV. Porque a proteção UV, ela é também, ela é uma proteção que não sai nas lavagens, é permanente. Então, enquanto a sua peça estiver viva, você vai ter proteção e não perde eficácia. Porque a proteção UV, ela é feita na matriz polimérica ainda antes de virar tecido. Ali, quando o polímero ainda, ele recebe uma emulsão de íons de prata, que é o que faz ter a proteção UV 50+, que é a proteção que nos protege de 98,2, se eu não me engano, por cento da incidência dos nossa, raios tá. solares. É muito, assim, realmente é um bloqueio. A gente fala proteção, mas é um bloqueio solar mesmo. Então, e aí nesse fio, aí a partir daí, quando esse polímero vai virar o fio para virar um tecido, ele já está com essa proteção. Então isso não sai, você pode lavar, você pode colocar em alvejante, se for peça branca, é permanente, não sai. Essa proteção enquanto a peça estiver E durante. aí, Dani, vocês fazem os uniformes escolares com esse tecido de proteção UV, Uhum. biodegradável, tanto camiseta quanto bermuda, Quanto calça, blusão. calça, O que a escola precisar, vocês desenvolvem com desenvolver este tecido. com este tecido. Porque a gente agrega, né, o UV ao verão. E na nossa conversa a gente falou sobre isso, Uhum. né? Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Não precisa estar calor, não precisamos estar no verão, precisamos estar protegidos do sol o ano O ano todo, todo. né? E você comenta, inclusive, que nas suas pesquisas da Trama, o índice de câncer de pele está aumentando, né? Então, até uns dias atrás, eu conversei, nós fizemos uma entrevista para o blog com a doutora Dani, e, desculpa, com a doutora Michele, ó, tô confundindo, hein? A Dani é com quem eu estou falando, com a doutora Michele Kiomura, dermatologista aqui de São Carlos, e Uhum. ela falou um pouquinho pra gente sobre a importância de cuidar da pele da criança, né? Desde muito pequena, com o protetor solar, com o uso das camisetas, né? Com o filtro UV, e da importância disso desde bebê, né? Desde Uhum. pequeno, porque às vezes a Uhum. gente fala, vamos passar um protetorzinho. Não, nós temos que cuidar dessa pele. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essas suas pesquisas, o porquê, né, que nas suas hashtags do seu perfil você sempre coloca o câncer de pele junto. E eu acho que é legal a gente trazer essa reflexão para as famílias, né, Dani? De trazer, que nem no caso, a gente trouxe a doutora Michele para falar dessa proteção, que nossa, eu fiquei encantada com a ajuda que ela trouxe para gente. Uhum. E agora a sua live vem para agregar essa discussão, né? A gente tem os cosméticos que podem nos ajudar, mas a gente também tem essas roupas que podem nos ajudar.
Queria que você falasse um pouquinho com relação à saúde também. Exatamente, Thaís. A gente vive hoje no Brasil números alarmantes do número crescente de câncer de pele. Mas culturalmente, nós somos um país tropical, solar, que todo mundo gosta muito de, né, de ir à praia e tomar sol, ficar com aquele bronzeadinho. Nós somos conhecidos por isso, né, pelo nosso tom de pele, um país extremamente miscigenado, então a gente tem, enfim, nós gostamos disso, né, cultural nosso. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, a questão da proteção UV na roupa nasceu na Austrália, porque o câncer de pele, um dos fatores principais dele, né, dele se manifestar é genético. Então, pessoas com pele clara, olhos claros, cabelos claros, têm uma predisposição genética para o câncer de pele. Então, na Austrália, onde as pessoas têm mais essa predisposição, foi lá que nasceu essa tecnologia, né, de ter a proteção UV, porque as pessoas, o número crescente de câncer lá era grande e eles desenvolveram essa tecnologia. Aqui no Brasil, como a gente não tem essa cultura e até então não tinha essa preocupação, né, a gente se expõe muito ao sol. E em horário, a gente não tem esses cuidados. Há pouquíssimo tempo que é falado sobre a janela ruim do sol, né? Que é ali das 10 até as 4 da tarde. Isso é pouquíssimo tempo atrás que a gente ouve. Eu mesmo, na minha infância, era daquele que ficava o dia todo na praia, sem proteção nenhuma. E hoje, aí a gente foi falado dessa janela. Aí hoje, quando a gente vai à praia com os nossos filhos, a gente protege. Aí já passava protetor, hoje já tem as roupinhas. Mas a gente não está se protegendo no dia a dia. E hoje no Brasil são mais de 177 mil novos casos de câncer de pele. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Entre melanoma e carcinoma. O carcinoma é o câncer de pele que não é maligno, que é uma pintinha ou outra, você tira. Já o melanoma é o maligno, e a nossa pele é o maior órgão que nós temos no corpo, né? Então, o melanoma é o câncer maligno. E esse câncer hoje ele tem uma das maiores incidências no Brasil. É mais do que o câncer de próstata, de mama, de útero. Porque quando ele se manifesta, ele tem tratamento, se diagnosticado logo no comecinho, pode ser tratado e a pessoa pode se curar. Mas aí que está a nossa dificuldade. Nós culturalmente tomamos muito sol, não temos o hábito de fazer o check-up com o dermatologista. Né? Quando que a gente vai no dermatologista fazer um check-up para olhar a nossa pele, olhar as nossas pintas? Nós não temos essa cultura e o número de câncer está crescendo e está matando. Porque quando ele se manifesta de maneira maligna, ele pode, de maneira muito rápida, se espalhar para outros órgãos do nosso corpo. E aí que é o grande perigo. Há um tempo atrás, os estudos mostravam que a gente precisava só se proteger quando a gente ficasse exposto ao sol. Hoje a gente já sabe que os estudos mais recentes nos mostram que não. O acúmulo dos raios nocivos do sol na nossa pele tem grandes danos. Então, porque a nossa pele vai perdendo a capacidade de se proteger. Quanto mais sol a gente toma, mais ela envelhece e a gente vai perdendo a capacidade de se proteger mesmo nessa pele. E aí é quando você pode, independente de ter geneticamente uma predisposição, desenvolver o câncer de pele. Então, por que o cuidado deve começar na infância? Porque esse acúmulo de sol, né, na nossa pele é um fator determinante na vida adulta para o desenvolvimento de câncer. Então, a criança vai tomando esse sol ao longo da vida e na vida adulta é que ela pode desenvolver esse câncer. É esse que é o grande perigo e é isso que a gente quer alertar, a importância da proteção agora, na primeira infância. Primeiro, para a criança criar os hábitos, né, de se proteger. Assim como de Que escovar nós o não dente, tínhamos, né? que nós não tínhamos. Hoje, nós, mulheres, criamos o hábito de passar o protetorzinho solar no rosto, que já vem com a maquiagem e tal. Mas a gente não se protege em mais nada.
Então, primeiro para as crianças criarem o hábito de se proteger, assim como escovar os dentes. Então, levantou, protetor solar, escovou os dentes, protetor solar no rosto, no corpo, vai ficar exposto ao sol, se proteger, primeiro para criar esse hábito, e segundo, para diminuir essa incidência dos raios solares na pele ao longo da vida e desenvolver lá na vida adulta. Isso é muito importante, assim, porque a gente não imagina, Thaís, mas quando nós ficamos expostos ao sol, nessa janela do maior índice, né, de raios ultravioletas, que é ali das 10 da manhã até as 4, e que no Brasil, o índice ele é medido de 0 a 11, para você ter uma ideia. No Brasil, na maior parte do país, ele chega quase todos os dias ao pico de 11, de fator 11. Então, a gente já sabe também que hoje, isso todos são dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, qualquer pessoa pode pesquisar e tudo. Quando a gente se expõe ao sol 15 minutos depois que você está exposto ao sol, a sua pele literalmente começa a queimar. A sua pele literalmente começa a queimar. Quando você está com esse índice, exposto nesse índice muito alto, né? De raios ultravioletas. Então, a sua pele está queimando mesmo. Então, aqueles 15 minutinhos do trânsito, aqueles 15 minutinhos que você está caminhando, levando seu filho para a escola, a gente precisa se proteger. Mas é rapidinho, mas são só 10 minutinhos. 10, 15 minutinhos todos os dias pode causar um grande problema lá na frente. Então, no Brasil... Eu vou te colocar em contato com a doutora Michelle. Ela vai amar te conhecer. Ai, que ótimo! Depois a gente conversa sobre isso. Porque é o que eu falei no começo, é a união dos profissionais em prol da qualidade de vida. Exato. Né? Seja da criança, seja do adolescente, seja do adulto, seja do idoso. Muitos cuidados a gente inicia na infância. Né? Hoje nós estamos... colocando nossas gotinhas no copo dos nossos filhos para que eles vão fazendo esse copo encher durante a vida. Né? Então, por que não colocar essas gotinhas de maneira correta? Exatamente. E ouvindo tudo isso que você fala, a gente se preocupa, né? Porque agora a gente tem a informação e você fala, poxa vida, eu já tenho a informação da dermato, que trouxe todas as informações da área médica. Aí eu tenho uma pessoa que trabalha com tecidos, que desenvolve esse trabalho em prol da medicina, né, para ajudar aí essa proteção, essa prevenção. E aí a gente fala, Dani, também que ele é antiviral. Vivemos num momento, vai fazer um ano, que o que só se fala é em vírus. Né? Então, é o bendito do coronavírus. Alguém espirrou perto de você, pelo amor de Deus, te xingue, mas não espirre. Né? Nós estamos numa situação gritante. Nós aqui no interior estamos passando por o que São Paulo passou anteriormente, a gente está passando agora. Nós temos cidades próximas do lockdown, nós estamos na fase vermelha. E a gente começa a olhar para tudo isso de um modo, meu Deus, não acaba, né? Algo que a gente queria que acabasse, parece que não tem fim. E aí você fala assim, poxa, minha criança está voltando à escola, precisa desse convívio social, faz bem, é uma outra discussão. Já pensou se ela puder voltar com uma camiseta antiviral? O que é isso? Né? Mas que milagre é esse? Que esse tecido tem proteção UV, é biodegradável e ainda é antiviral. Pois é, Thaís. Isso sai quando lava? Não sai, né? Pois é. Lembra que eu falei que assim, a gente já tem muita tecnologia. Vocês não têm ideia. Para você ter uma ideia, logo vai sair um tecido em que a gente pode usar uma roupa, só dando um spoiler aqui, mas logo vai sair um tecido assim a larga escala em que a gente pode usar uma roupa pelo menos 10 dias. Ela não gruda nenhum tipo de sujidade. Ela repele qualquer tipo de sujidade, ela não causa mau cheiro e você vai poder usar uma roupa durante 10 dias. Você imagina. Mas aqui, voltando para o antiviral, essa tecnologia, Thaís, assim como a tecnologia da proteção UV, elas já são
já estão no mercado há um bom tempo. Esse tecido, esse com a proteção V, que eu já usava, ele não causa mau cheiro, por exemplo. Então, o cheiro de suor, tudo, ele não causa mau cheiro. Eu fico pensando ali para os adolescentes que estão naquela fase ali dos hormônios começando, né? Que eles usam muito desodorante e tal. E eu fico imaginando, porque a maioria dos uniformes são tecidos sintéticos, com mistura de algodão com poliéster, e aí causa muito mau cheiro. Esse nosso tecido, ele não causa mau cheiro. Essa tecnologia antiviral, ela não é nova. Ela já existia. O que foi feito agora e para o coronavírus, né? Ela foi aprimorada e ela foi testada Ah, para mais tipos de vírus e bactérias. Mas esse tecido que eu já usava, por exemplo, ele é antibacteriano e antivirucida. Mas ele não nessa gama tão grande de vírus tão graves como o corona, por exemplo. Mas era uma tecnologia que já existia, estava aí. Então, e não era difundido, não era falado e não era tão não, conhecido. não era. Isso é para poucos. Era para poucos. É uma marca outra grande de esporte que tinha ali de maneira, mas não assim, não com essa pegada, não com essa pegada de pandemia, de doença exatamente. Eles vendiam com a Sim, proposta de sim. ser, não causar mau cheiro, para você fazer esporte e tal. Então, eram grandes empresas, né, de esporte que tinham e vendiam com essa tecnologia. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que eu nem posso, mas assim, grandes empresas mesmo, de esportes, essas de tênis e essas exclusivas de roupas de esportivas. Elas vendiam com esse apelo. E aí, quando veio a pandemia e a gente, essa corrida louca, né, para a gente tentar minimamente viver em máscara e tudo, a tecnologia ela foi aprimorada para atender o coronavírus. Então, como é feito? É, e é também empresas que foi mais legal, assim, que foi uma corrida de empresas brasileiras para poder fazer eu vou chamar de emulsão química, tá? Para ficar mais claro aqui, para conseguir tratar os tecidos. Então, como é feito? Os tecidos de algodão, por exemplo, tecido de algodão, ele não tem proteção UV, tá? Ele só tem a proteção do algodão mesmo, que é mais ou, Antiviral. que é a proteção de um tecido comum. Você não vai encontrar no mercado uma roupa de algodão com proteção UV 50 mais, porque só é possível fazer essa proteção é, em tecidos sintéticos. Então, no tecido de algodão, como essa emulsão que foi desenvolvida, antiviral e antibacteriana, no tecido de algodão, é uma emulsão que você dá um banho no tecido, como se fosse um tingimento. Então, foi desenvolvida essa emulsão química a partir de íons de prata também. Para você ter uma ideia, a base da antiviral contra o Covid e a de proteção V são as mesmas. São as mesmas, mas é um aprimoramento químico ali que cada uma recebeu. Então é uma emulsão onde o tecido toma um banho, como se fosse um tingimento, e ela fica com e o tecido fica com essa proteção. Conforme você vai lavando o tecido, ela vai saindo. Essa emulsão é como se fosse desbotando, vai saindo e perde a eficácia. No tecido sintético, não. Porque, de novo, esse tratamento é feito lá na matriz polimérica do tecido, antes dele virar fio ainda. Então, é como, falando a grosso modo, é como se tivesse impregnado ali nele. Ele não sai. E aí, como que acontece? O fio recebe esse tratamento e é como se ele se tornasse uma superfície hostil para qualquer micro-organismo. Então, qualquer tipo de micro-organismo que entrar em contato com essa superfície que recebeu esse tratamento, ele não consegue sobreviver, ele não encontra meios de sobreviver. Sabe? Porque, por exemplo, se você pega aqui a minha roupa, ela está aqui cheia de vírus, bactérias, né? Ela está cheia de Mesmo. micro-organismos, né? E que se vão se multiplicando, né? Tanto é que se você deixar uma roupa molhada, fechada, ela vai mofar, porque ali vai Opa. proliferar micro-organismos. Quando o tecido recebe essa emoção, ele fica hostil, ele fica
é impossível se proliferar ali naquela superfície. Então ela é como se me fugiu o nome agora da palavra, mas é como se é, matasse qualquer micro-organismo que tivesse ali naquela superfície. Ele não consegue se desenvolver e se proliferar, e muito menos. Fica blindado. Exatamente. E aí é quando você. Porque a gente já sabe que a maioria da contaminação é por gotículas, né? É por líquidos que a gente tem ao longo do nosso corpo, por contato, que você coçou o olho, aí você pega aqui na minha lapiseira, se você pegar na minha lapiseira. E aí a roupa, nossa roupa, é uma superfície muito grande, né? E ela pode ser um meio de propagação e de contaminação cruzada muito grande. Porque, né, você está aqui na Sim. roupa, eu posso falar aqui, você pode falar e uma gotícula cair aqui, a hora que eu for tirar. Tanto é que no começo da pandemia, muitos profissionais deixavam de ir ao banheiro porque eles se contaminavam na hora que tiravam a roupa. Sabia disso? Não. Eles, muitos profissionais, no começo da pandemia, eles usavam fralda. Estavam usando fraldas descartáveis para poder fazer xixi, ou não sei se número dois, mas assim, para fazer xixi na fralda, para evitar de ir ao banheiro, porque quando eles manipulavam, por exemplo, você vai ao banheiro, aí você manipula a máscara, você tira a roupa, é ali que eles se contaminavam. Então, manter aquele. E aí, por que que quando você chega em casa e tira toda a roupa lá fora, né? Já lava e tal, vai direto para o banheiro? Porque a roupa é um meio de contaminação muito grande, porque é uma área muito grande. E Então, você falou de contaminação cruzada, com- né? A gente está falando de uniformes infantis, uniformes escolares, vamos ampliar aí até os adolescentes. Mas tendo um tecido antiviral que não permite essa contaminação cruzada, é um uniforme que você pode fazer, por exemplo, para a área de alimentação, para cozinhas sim, industriais, para a área de né? Que alimentação. está com a manipulação de alimentos, enfim, para a área da saúde, né? Pra área. Tanto para médicos que atendem no consultório, quanto para os que estão na linha de frente ou dentro dos hospitais por algum outro motivo. Então, essa roupa, ela tem mil e uma utilidades em Total. diferentes áreas Áreas, profissionais, total, né? total. Total. E essa é uma tecnologia que veio para ficar, independente de pandemia ou não, por conta disso. A gente ainda está vivendo grandes desafios, né, por conta da pandemia e a indústria também. A única coisa desse tecido ainda é que você não consegue encontrar em diferentes gramaturas. Então, por exemplo, Uhum. porque a indústria não está dando conta de fazer. A indústria, e ela não está dando conta por N motivos, porque ela tem menos funcionários hoje em dia, né? Porque ela está trabalhando. Sim, sim. Então, assim, hoje você não consegue fazer principalmente esse permanente, você não consegue encontrar em várias gramaturas. O tecido que recebe a emulsão, o banho, o tingimento, qualquer tecido você pode pegar e fazer essa emulsão, e fazer esse tratamento, qualquer um. Lençol, isso já existe, inclusive, em hospitais. Então, qualquer tecido pode receber essa emulsão, qualquer, grosso, fino, qualquer um. Só que aí Mas ela ele vai perdendo vai com o perder, tempo. vai perder. Em lavagens industriais, que é uma lavagem mais pesada, são ali de 20 a 30 lavagens. Lavagens residenciais, que é uma lavagem menos intensa, né? Ela consegue ir até 70 lavagens, você consegue ter a eficácia do tecido. Agora, já em tecidos sintéticos, que são permanentes, a gente ainda não encontra diferentes gramaturas para fazer qualquer tipo de roupa. Mas eu acredito que isso logo, logo vai ser solucionado, assim, vai ser. Porque é uma tecnologia que veio para ficar. Porque você imagina, você já teve escola infantil, você sabe bem do que eu estou falando. Eu, como mãe, vamos tirando o cenário pandemia, a criança ali, quando ingressa na escolinha, o Theo foi com 1 ano e 2 meses. Então, você pode imaginar o número Tudo pega, de tudo pega. gripezinhas, de não sei o quê. E o tecido pode contribuir muito para isso, tanto para as roupas das crianças como da equipe. Então pode contribuir muito, assim, porque aqueles vírus, aquelas viroses pé, mão, boca, que são
que, que judia das crianças, que Claro. maltrata, isso tudo pode ser minimizado, sabe? Ô, Dani, esse tecido antiviral, ele pode ter o antiviral e o UV junto, Sim, ou não? sim, 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 sim. Ele, sim. sim, E no caso das máscaras, você também desenvolve as máscaras com esse material, sim, né? Então agora você agregou esse produto também aí o seu a sua produção, sim. né? Em pequena, em grande escala para atender a todos. Como que está a aceitação desse material, tanto do uniforme quanto das máscaras, pelas famílias? Por ser algo novo, por ser uma Uhum. inovação, eu acho que essa live vou deixar gravada se Ah, tudo legal. der certo, e a Dani também vai compartilhar depois o perfil dela, vai ficar aqui no da liderança e vai para o da trama. Uhum. Porque às vezes as pessoas têm dúvida e são todas essas que a gente está levantando aqui, Sim, tem né? muitas dúvidas. Não causa alergia, pode lavar, que ele não vai perder, né? É um tecido sintético, mas é um tecido sintético requintado, sofisticado, né? Que vai dar conforto para quem está usando, seja criança ou adolescente, ou seja um profissional de qualquer outra área que estiver utilizando ele como um uniforme. Como que está essa aceitação, né? Num momento como esse? É, Thaís, assim, a gente, como todo momento, assim, único, né, como a gente está passando agora, que a gente nunca, sem precedentes, né, a gente, e como eu falei, nada disso é tão novo como a gente imagina, ele só não era falado, e aí quando vem Não essa era difundido. difundido, e quando vem essa proposta diante de um momento como esse, que está todo mundo buscando uma solução, ele, quando você fala, o primeiro momento as pessoas perguntam, será? Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Mas como assim ninguém fez antes? Mas ele causa normal, né? E é normal causar uma certa desconfiança. Apesar que o antiviral ele foi muito difundido ali quando logo que ele começou a indústria começou a trabalhar em larga escala, ele foi muito falado, saíram várias reportagens e tudo, e principalmente porque foram uma das primeiras empresas a conseguirem a certificação internacional, inclusive do coronavírus, porque os testes não foram feitos exatamente com o vírus do corona. Porque não se pode fazer ainda, como é um vírus que, só para explicar, só como é um vírus que ainda não tem tratamento, é um alto risco, não é qualquer laboratório que pode pegar e manipular o vírus e fazer Sim. testes, né? Então, mas com vírus muito parecidos com ele, de perfil, né, de estrutura muito parecidas. Então, e aí uma empresa brasileira foi uma das primeiras que conseguiu esse certificado. E foi muito bacana isso, é muito bacana isso pra gente, né, como brasileiro, essa corrida aí. Então causa uma certa desconfiança assim das pessoas. Ai, será que precisa? Será que porque você não enxerga? Você pega o tecido, você não vê diferença nenhuma, né? Então as pessoas ainda olham com uma certa desconfiança, achando que é um imediatismo ou alguma coisa para aproveitar do momento. Mas ele está sendo muito bem aceito. As pessoas estão gostando muito. Inclusive, eu recebi até um depoimento essa semana de uma mãe que falou que gostou muito porque a sensação de proteção é maior. Porque ele tem, a nossa máscara é tripla, porque não adianta você ter a questão de abrir a trama, né? E você, se você é muito fina, pode Sim. contaminar do mesmo jeito. Então, eu forneci agora a equipe da escola, de uma escola de Campinas, a equipe toda voltou às aulas agora com o nosso uniforme antiviral. Que legal. Então, é muito legal. Eu tô numa correria louca que eu ainda não consegui divulgar isso, mas a equipe da escola voltou com a com o uniforme antiviral, com a camiseta antiviral. Inclusive, a diretora até me falou essa semana que a sensação de proteção é maior. E então ela tá aos poucos, você e com certificados, não sou eu que estou falando. Eu tenho grandes empresas por trás de mim falando. Eu citei agora aqui o nome de uma grande empresa que você pode. E eles, quando você compra, né, tecidos deles, quando você trabalha com os tecidos deles, eles dão certificado, tudo direitinho para você.
Então não sou eu aqui da trama, tem muita tecnologia aí por trás falando. E, então está sendo muito bem aceito, sabe? E as pessoas têm curiosidade, querem saber mais e tal. Está sendo bem legal, assim. A questão ainda que pega mais, eu acho, é questão de pensar no custo. Ah, mas vai custar muito mais caro? Essa aqui é uma... Sim, Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a gente sabe também que está difícil para todo mundo, né? Mas não é um custa, momento gente, não custa. difícil, mas não é um custo, né? Não. É Eu saúde, né? sempre faço essa análise com o meu esposo. Isso é custo, é gasto O ou é investimento. investimento? Eu E o também. meu pai fazia isso com a gente, né? Isso é um gasto ou é um investimento? Porque se você olhar como investimento, custe o que custar, você paga, Uhum. né? Por quê? Porque tem os benefícios agregados. Não é simplesmente mais um tecido, mais uma roupa, mais um uniforme. É um investimento em saúde. E a Ana Paula já tinha falado que é um tecido gostoso, né? Então, É. é o depoimento de alguém que usa, né? Então, Uhum. a gente fala assim, isso é gostoso, é um investimento em saúde. É você saber que você está com aquela sensação de proteção, como a Proteção. diretora dessa escola falou, né? Uhum. E de você estar pensando na sua equipe. Eu acho Exato. que isso é gostoso também, né? Para essa mantenedora, eu acho que é uma satisfação muito grande você trazer para os seus colaboradores esse benefício e trazer para os seus clientes, que são as Uhum. crianças, né, esse benefício. Então, de você Estender, né? pensar no sol, de você pensar, né, nessa proteção UV, de você pensar que depois que não serve mais, que ele vai ser descartado, mas ele é biodegradável, né? De saber que a trama pega os resíduos de costura e também dá um fim legal, fazendo Uhum. saquinhos para pôr uniforme, fazendo meias, né, com os Uhum. tecidos, com os retalhos que sobram. Então, eu acho que tudo isso é um investimento, É, né? Não é um gasto. Ah, é um pouco mais caro, mas qual a relação que eu vou ter de custo-benefício? Vai durar Uhum. mais? Vai me trazer mais produção? Eu vou pagar mais caro, né? Claro. E ainda se tratando dos nossos filhos, né, Thaís? A gente não pensa duas vezes, assim, né? É, e a questão do descarte também, que é muito importante, é uma questão latente que a gente vive também, né? Principalmente no Brasil e principalmente agora quando a gente está revendo todo o nosso consumo, né? Pensando em consumo mais consciente, se a gente busca por marcas que estejam com essa pegada mais Sim, consciente. E isso, gente, não às vezes a gente fala, ai, nossa, você quer ser o diferencial. Não, isso não é mais que a minha obrigação. Eu tenho, a partir do momento que exato. eu faço um produto, que eu entrego um produto para você, a minha responsabilidade não acabou ali. Não acabou. Eu tenho responsabilidade ainda enquanto aquele produto estiver no nosso meio. Então, e isso começa lá atrás, desde a minha produção, desde da minha escolha pela empresa de onde eu compro, porque eu estou aqui vendendo para você, mas você pode me exigir essa certificação e eu tenho que te dar isso, eu tenho que comprovar o que eu estou falando. É minha Sim, obrigação, não é um sim, diferencial meu. Não é porque eu sou boazinha, é minha obrigação. Então, isso começa lá atrás, na escolha do tecido, na escolha de como eu confecciono, na escolha de como eu entrego e da escolha depois do descarte dessa roupa. O Brasil é um dos países que mais gera resíduo têxtil no mundo, porque nós somos um país que tem mão de obra farta nesse sentido, né? É um país. sim. Então, a gente gera muito resíduo têxtil. Então, sim, e as roupas, os uniformes escolares, as crianças usam muitas peças na vida escolar. Quando você pega esse montante, é um volume considerável. Então, a gente precisa dar um destino mais nobre do que virar um pano de chão. Porque você vai fazer o quê com a camiseta da escola do seu filho? Doar? Você vai pôr lá para doar numa instituição, numa ONG? Porque aí a logomarca da escola que está indo, tem todo. Não é uma roupa qualquer que você pode Se a doar. gente partir do princípio de que o uniforme é a identificação daquele aluno que pertence àquele local e também está atrelado a isso a segurança, a Total. gente tem que pensar, inclusive, no descarte, né? Exatamente. Porque seja o uniforme escolar ou o uniforme de uma empresa Qualquer. de qualquer área, é a identificação da pessoa pertencente àquele local.
E às vezes as pessoas não têm essa visão, né? Quantas empresas aí sofrem com fraude de, olha, cuidado, tem pessoas andando com uniforme de tal empresa, mas não são funcionários, tomem cuidado, né? A gente tem Exatamente, é as muito fake comum. news, óbvio, mas a gente tem também as situações reais, né? Uhum, Então você tocou num ponto que às vezes as famílias nunca pararam para pensar porque ninguém nunca alertou, né? O que eu exatamente. faço com esse uniforme que não serve mais? A gente vai na maior boa vontade fazer a doação, mas às vezes essa doação ela não cai em boas mãos, se é que a Uhum, gente pode usar esse termo, uhum. né? Você trouxe isso. E aí, o que as escolas têm feito, Dani? O uniforme não serve mais. Às vezes as mães fazem aquela roda, né? Sim, Não que é serve mais para o meu, ótimo. vai para o amigo, porque isso também, né? Que ótimo, você é uma empreendedora desse ramo, mas você entende por quê? Que Claro, ótimo, não, é um tecido a menos para poluir o planeta, por mais que vá ser biodegradável, né? não Você é, eu acho. recebe esse tecido, esse uniforme? Então, primeiro que eu acho ótimo, eu acho que é esse mesmo caminho. Se a peça está em bom uso, ela tem que ser e ela pode ser doada para outras crianças na escola. Isso é perfeito. Tem escolas que fazem bazares as mães vendem a preço baratinho, outras doam. E é isso mesmo. A gente está vivendo a economia circular. Essa peça precisa circular o Foi máximo que ela puder. Isso não vai deixar desfalcar a minha empresa, ao contrário, né? Esse tipo, eu sou muito favorável, não, primeiro como mãe, e segundo como empreendedora, porque eu acredito realmente na economia circular e que isso precisa ficar o mais tempo possível. Segundo que a gente precisa pensar nesse descarte, porque a roupa precisa ter um destino mais nobre do que virar um pano de chão. Muitas mães viram, virou paninho de limpeza, virou paninho de. Será que a gente não pode dar um destino mais nobre para essa roupa? Então, quando a gente tem o tecido biodegradável, ele pode, e já existem empresas que trabalham só com isso, só com resíduo têxtil. Porque é uma obrigação. Para as grandes confecções, por exemplo, a partir de um certo número de resíduo que você gera, a partir de certas toneladas de resíduo que você gera, você é obrigado, isso é uma lei, você é obrigado a dar um destino certo para aquele resíduo, né? Então, já existem empresas que vêm na sua grande, que eu ainda não sou tão grande ainda, mas vem na sua empresa e recolhe o seu resíduo têxtil porque você precisa dar um destino. Você não pode colocar no lixo na rua para o lixeiro levar. Então, quando a gente pensa no biodegradável, já existem empresas que fazem essa captação e seja por você pode doar ou elas já têm um incentivo fiscal, elas fazem essa captação e levam para um aterro sanitário. E não pode ser um aterro sanitário clandestino, certificado, tudo certinho documentado, que não adianta mandar para um clandestino também, né? A gente precisa ficar muito de olho nisso. Sim. Mas antes disso, antes dele ser destinado a se degradar, ele pode ser reciclado. Então, por ser uma matriz de polímero, ele pode ser reciclado, ele pode virar inúmeras outras coisas. Então, por exemplo, outras empresas elas podem desfibrilar esse tecido. Então, ele volta a ser, por exemplo, enchimento para estofados de carro. Na construção civil, ele pode ser enchimento para acústica, para tratamentos acústicos. Olha, Ele pode virar, ele vira, assim que desfibrilado, ele pode virar mantas, cobertores, feltros. Então, e aí, outro dia até falei isso, da importância de a gente não descartar as etiquetinhas de composição. Porque para as empresas é muito importante isso, na hora que elas vão desfibrilar, saber que fibra é, se está misturado algodão com sintético, enfim, elas fazem todo esse processo. Esse tecido também, por ele ser de base sintética, ele se transforma em qualquer outra coisa depois. Plástica. Por exemplo, tem uma empresa de São Paulo que transforma em farol de carro. Pega olha que resíduos, bacana. mas tem que ser esse tipo de resíduos 100% sintético, o poliéster e a poliamida. Não pode ter mistura nenhuma de algodão, elastano, nada. E transforma
em farol de carro, por exemplo. Então, dá para dar destinos. A gente pode doar para. Tem várias ONGs que trabalham com idosos, eles fazem aqueles tapetinhos. Ele é ótimo para virar tirinhas e fazer tapetinhos, e aí gera uma renda para eles. Tem muita coisa do que pode se E transformar nos você uniformes. falou da etiqueta. Eu fiquei gamada na etiqueta de Ah, vocês, porque a puxa, etiqueta de vocês é estampada, então a é, gente não precisa cortar, não. né? E além de ser estampada, tem um carinho enorme pela criança, pela família, pelo adolescente que vai utilizar aquele uniforme. Pertence a. Então Exatamente. já tem um local para a mãe escrever, para a família escrever o nome da criança, o que ajuda muito os professores. Eu sou professora, nós agradecemos muito, né? Porque troca de uniformes é um problema. Então Aham. isso é muito legal, porque além da etiqueta já vir estampada, que já não vai dar esse problema de ninguém arrancar e não saber a composição, ainda tem um local para pôr o nome. Eu achei isso fantástico. Por que isso, Thaís? Assim, a trama nasceu de uma dor minha. E eu tenho várias dores, assim, dores quando a gente fala de dor no empreender é de problemas, de questões, né? Inquietações, né? Exato. E aí a questão das roupinhas da escolar era isso. Eu mandava e vinha. Quantas vezes eu recebi meinha que não era do Theo, blusinha que não era do Theo, a hora que eu abri a sacolinha dele, puxa, isso aqui não é dele. E devolvia no dia seguinte. Então, com a trama, o que eu quero mesmo é entregar facilidade, praticidade para as famílias, sabe? Entregar valor mesmo. Eu quero que as famílias enxerguem valor nessa roupinha. Eu quero que as crianças se sintam felizes de usar uniformes, que elas se sintam à vontade, que elas, sabe, que gerem um desejo mesmo nas crianças. Então, pensar, a gente pode, tem N soluções já, né? Tem mães que mandam fazer aquelas etiquetinhas que são caras, que você precisa pregar ali na roupa. Você não é todo tecido que você consegue colocar. Por exemplo, no meu tecido não pode. Aquela do ferro, sabe? Que é aquela etiquetinha que você põe com ferro. Ah, tá. Não, Eu uso a do ferro, pois não é, não pode. pode, porque a temperatura ali pode queimar o tecido. Então, a gente e ali você pode escrever com uma caneta para tecido e própria para tecido que não vai sair, não vai ter uma facilidade. Tá tudo estampadinho lá, a proteção vê, o nome já fica com o nome do seu filho. É um carinho mesmo, é uma É um praticidade, carinho. é um carinho. E assim, não me custa nada, é uma solução simples e que gera assim para a família uma facilidade, na escola outra tanta É. facilidade, sabe? E é uma solução tão simples e ninguém nunca pensou nisso. Bom, eu pelo menos nunca tinha visto. Eu não vou aqui ser. Eu também confesso que não. Nas minhas andanças como mãe, Eu como já, professora também não. eu já tinha visto em marcas de roupas comuns. O Theo tem, Não em uniforme. não em uniformes, que é a roupa que a criança mais usa. Imagina. Olha lá, ó, é carinho mesmo, porque a outra é um arranhão. Ela falou que a estampada é ótima, mas a de colocar é do capeta, caiu na palma, só você. Mas é bem isso mesmo, né? E coça. E aí a criança quer que tire, aí a gente vai tirar descostura, aí você tem que ficar dando ponto. Eu sou uma briga com etiqueta, porque nem eu e nem a minha filha gostamos. Então a gente corta, aí você vai cortar, você corta tecido, você corta a costura, enfim, vira um auê. Vira um Exatamente, auê. E aí exatamente. fica sempre aquela pontinha que fica pegando. É É tenso, Ana Paula. tenso. Concordo com você. É um arranhão, não é nada de carinho. Mas é isso, pessoal. Olha, já estamos Adorei. há 1 hora, quase 1 hora e 10 papiando. Eu e a Dani, a gente conversa, a gente fala muito, Aham, né, eu Dani? adoro. A gente é aqui, é por WhatsApp, a gente Aham, adora um. E eu é. queria, Dani, que você finalizasse, né, a trama, que você trouxesse aí a sua mensagem final da trama. E antes da Dani finalizar, eu queria agradecer a todos, né, pela presença. A gente sabe que é rotativo, entra, sai, mas fica gravado, as pessoas têm assistido Sim, depois, sim. né? E se você assistiu essa live, se você está assistindo posterior,
e ficou curioso para conhecer o trabalho da Dani, da Trama, entre em contato com a Dani. Então, a gente vai deixar junto com a live o perfil da Dani, né? Que é trama.lab, Underline. underline oficial. Isso. E aí tem todos os contatos da Dani. Por quê? Se você é da área médica, se você é da área de construção civil, se você é uma mãe que quer levar esse benefício para a escola do seu filho, eu quero, né, quero sugerir para a mantenedora, quero sugerir para a escola, ou eu quero conhecer um pouco mais, porque eu tenho uma marca e eu quero trazer isso para a minha loja, para a minha marca, enfim. Uhum. A Dani é super aberta a parcerias, né, a novas ideias, tanto que Uhum. ela gosta de inovação, e eu acho que isso vem aí para fazer a gente pensar, né? Pensar que o cuidado na infância, a gente não vai ver o que a gente está plantando com os nossos filhos, né? Não somos eternos. Uhum. Mas saber que a nossa sementinha de hoje, de ter essa proteção, inibiu um problema de pele lá na idade adulta ou na terceira idade dos nossos filhos, eu acho que é deixar um legado, né? Deixar uma preocupação a menos para eles. A gente está num mundo muito imediatista. Então, ao mesmo tempo que a gente quer pensar na sustentabilidade, a gente quer coisas rápidas. Então, assim, a gente ainda está meio perdido, como cego em tiroteio, como a gente fala no popular, né? Eu acho que a gente precisa começar a olhar para as nossas ações com mais assertividade. Uhum. Então, se a gente pode ser uma gotinha nesse oceano, vamos pingar, porque uma hora esse oceano vai transbordar, né? A onda vai vir forte. Vai, com Então, certeza. Dani, muito obrigado, né? Eu vou passar a palavra para você finalizar. Muito Uhum. obrigada aí pelos ensinamentos, muito obrigada pelas inovações que você está trazendo, né? A educação é isso. Eu acho que a gente mexer com a educação é a gente conversar com o médico, é a gente conversar com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com quem faz o uniforme, com quem faz o transporte escolar, com quem cuida com tanto zelo do ambiente da escola, né, dos cuidados para que não hajam acidentes, conversar com outras mães, porque às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, mas ela é mãe, mas ela é pedagoga, mas eu aprendo o tempo Uhum. inteiro na minha conversa com outras mães, né, que as nossas conversas de portão na escola sejam conversas produtivas, Uhum. né? Como a Dani tinha as conversas de portão e usou dessa conversa de portão para empreender. Então, que a gente tenha essas conversas produtivas em prol e em benefício dos nossos filhos, Uhum. né? Olhando para essa escola como uma extensão do nosso lar, né? Exatamente. Nós dividimos a educação com a escola. Então, eu acho que tudo que for benefício para a escola e para o nosso filho é 100% aceito. Obrigado, Dani, e a palavra é sua. Eu que agradeço. Estou muito, muito grata por essa oportunidade de poder falar aqui, desse convite, eu adorei. É, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa se unir e várias cabeças pensam melhor do que uma. E é isso, as soluções elas é, aparecem de vários lugares, de várias demandas, né? De cada um tem a sua e a gente vai compondo e aí às vezes o que não fazia sentido para você faz para mim e vice-versa, ou um insight que eu não tinha pensado. E é assim que a gente vai construindo a nossa aldeia para cuidar das nossas crianças, né? A minha mensagem, Thaís, que eu queria deixar assim de mais do fundo do meu coração é que assim eu não criei a trama para vender roupa, para vender camiseta, para vender uniforme. Eu criei a trama para entregar facilidade, praticidade, tempo, liberdade para as famílias, para que as famílias possam ter mais tempo para elas, para os filhos, para que elas possam fazer mais coisas com quem que elas gostem, com quem elas amam. Esse é o legado assim da trama, sabe? Esse é o propósito da trama. Eu não estou aqui para vender camiseta, uniforme, qualquer um vende. Eu quero entregar liberdade, eu quero entregar que cada um possa ser o que poder de escolha, que cada um possa ser
ser o que quiser e ter mais tempo e para fazer o que ama com quem ama. Esse que é o grande assim, chamado. Então, por isso que eu gosto de pensar em todas essas facilidades, em inovação e tudo, para que as famílias possam viver isso e terem a trama como um aliado mesmo, e não como uma empresa de uniforme. É isso. Obrigada. Bom descanso que você precisa, Dani. Tá uma semana já fora de casa, Daqui a pouquinho eu saio. trabalhando Daqui e a... muito. Aham. Você já volta hoje? Eu volto daqui a pouquinho. Eu vou sair daqui de São Paulo umas 3:30, 4 da manhã, que eu tô de carro, né? Então, umas 3:30, 4 da manhã, eu pego a estrada e vou ver meu filhote. São 8 horas de viagem. Meu Deus, menina, você indo dirigindo, corajosa. Bom descanso, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Vou deixar gravada, a Dani depois vai compartilhar, porque boas ideias a gente tem que compartilhar. Obrigada a Exatamente. todos, bom descanso, boa noite. Tchau, Dani. Obrigada, Boa tchau, tchau. viagem. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, gente.